Muito obrigado. Bom, então apresentando rapidamente, eu sou Rogério Barbosa, eu sou doutor em Sociologia pela USP e pesquisador do Centro de Estudos da Metrópole, também da USP. É, Bom, eu estou desenvolvendo uma pesquisa coletiva com uma série de outras pessoas. Eu gostaria de só dizer que, na verdade, os nossos resultados aqui são fruto de um grupo, de um trabalho de um grupo bem grande. Pode passar o próximo slide. Aqui, rapidamente, eu apresento para vocês alguns desses pesquisadores, tá? Então, eu coordeno essa pesquisa juntamente com o Ian Prats, mas do nosso grupo nós temos doutores e mestres em ciência política, cujos nomes estão listados aqui, e também uma série de consultores que são nomes de referência nessa área de políticas públicas e mercado de trabalho, tá? Então, eu falo em nome do nosso grupo, do ponto de vista da produção dos resultados, mas, obviamente, respondo só por mim. Pode passar. Eu gostaria de recuperar para vocês as tendências recentes pré-pandemia, tá? Com respeito à proteção social, à desigualdade de renda e o desempenho do mercado de trabalho. Só para a gente entender um pouco o que vinha acontecendo nos anos exatamente anteriores a essa crise atual, tá? O cenário não era muito positivo, pode passar. A partir de 2014, nós experimentamos uma queda drástica nos padrões de renda do Brasil. A partir do quarto trimestre de 2014 se inicia uma crise, né? Tem muito a ver com o descontrole fiscal, mas também um mau desempenho do mercado de trabalho. Aliás, as duas coisas estão muito conectadas porque estão, de certa forma, também ligadas à queda de arrecadação em função do boom de commodities que cai, etc. De toda forma, esse é um momento em que a gente experimenta uma queda na renda de mais de R$ 50 em média. Tá? E esses R$ 50 na renda média que caem, a gente tem que lembrar que cada real que cai é, na verdade, uma queda de R$ 1 por habitante, né, per capita. E nós temos 210 milhões de pessoas no Brasil, então uma queda de 210 milhões de reais na massa de rendimentos domiciliares por mês. Então, 50 vezes isso é um montante realmente muito grande, tá? Então, essa queda de aparentemente só R$ 50 é uma queda muito grande de rendimentos em circulação nas famílias, né? E a gente vinha de uma trajetória de equalização, pelo menos desde 95, acelerada a partir de 2001, 2003, com aumento dos padrões de renda, aumento da formalização, aumento dos programas e dos gastos sociais. Isso tudo acaba sendo comprometido a partir desse ponto. E a gente entra num ritmo de estagnação. A estagnação, na realidade, e depois lenta recuperação a partir de 2017, ela foi mais predatória do ponto de vista da desigualdade de renda do que a crise em si mesma. Porque a recuperação vai acontecendo de cima para baixo, primeiro para os 10% mais ricos, depois para a metade mais rica, e ela se espraia um pouquinho de cima para baixo, mas não chega jamais aos 10% mais pobres. Então, os 10% mais pobres estão em crise desde 2014, né? E isso significa que o padrão de renda deles cai e a desigualdade sobe, o que explica o gráfico logo ao lado. O nosso coeficiente de Gini, que vinha caindo sistematicamente desde de 95 ou de 2001, depende do qual medida você usa, passa a crescer. Pode passar. Acho que o mais assustador dessa situação é, na realidade, a falta de protagonismo dos programas sociais. O Bolsa Família, o BPC e o Seguro-Desemprego não tiveram qualquer efeito anticíclico. O Seguro-Desemprego é um programa feito para ser anticíclico e ele não age sobre a renda das pessoas que vão se tornando desempregadas em ritmo crescente a partir de 2016. O Bolsa Família, ele acaba sendo interrompido também, se tinha uma tendência de crescimento, né, dos números de beneficiários. Vocês observam que no momento em que a crise chega, uma coisa que poderia conter o avanço da crise para a população mais pobre passa a ficar estagnado. Em certos momentos, inclusive, quando a recessão mais forte já tinha passado, há um episódio gigantesco de descadastramento em 2017, com um retorno rápido depois de umas pessoas que estavam na fila, e isso volta a acontecer depois também, um descadastramento contínuo a partir de 2019 e 2020. Tá? Pode passar. Ainda sobre o Bolsa Família, né,
o valor como é que fala, do orçamento mensal do programa, né, aqui está em bilhões de reais, ele também deixa de crescer, o que significa que não é só uma questão de beneficiários, as outras atividades, como, por exemplo, o cadastramento no cadastro único, né, por meio das buscas ativas, também é desacelerado. Então, você tem um cadastro único que vai se tornando mais desatualizado, né, e o que vai impactar, obviamente, nesse momento de pandemia, quando a gente precisa de achar os tais dos informais, onde eles estão. A gente vinha, se eu mostrasse o gráfico do cadastro único para vocês, ele é muito parecido com esse aqui, na verdade. Ele para de crescer num determinado momento em função da desaceleração das buscas ativas. O que significa que a gente, na verdade, gerou um problema para ser resolvido às pressas e malfadadamente em 2020, né? Bom, o último é o próximo, pode passar. Ele mostra a evolução da pobreza ao longo do tempo, de acordo com várias linhas de pobreza. Todas elas crescem, tá? Então, se a gente considera como pobres aqueles que têm menos do que 1/3 de salário mínimo per capita, o ritmo ia, né, o número de pobres ia caindo, de repente ele volta a aumentar e se estabiliza. Aquelas variações após 2016 não são estatisticamente significativas. Então, a gente pode falar de uma estabilidade. E para quem, ou seja, cresce o número de pobres num sentido mais amplo, cresce o número de miseráveis num sentido mais estrito, tá? E é nesse cenário de maior desigualdade, uma recuperação que se dá de cima para baixo e que ainda não atinge os mais pobres, maior pobreza e enfraquecimento dos programas sociais, é que a gente encontra a pandemia. Pode passar. Então, o fato mais assim chocante da pandemia acontece mais ou menos entre março e abril, que é o próximo gráfico, pode passar. Quando a gente observa uma queda do nível de emprego súbita e sim, né, sem precedentes na história do mercado de trabalho, desde quando a gente tem registro, né? Nada aconteceu de forma tão súbita assim, nem mesmo na crise de 29. O que esse gráfico está mostrando? É um número de pessoas trabalhando dividido pela população em idade ativa, ou seja, trabalhadores dividido pela população com 14 anos ou mais, tá? A gente, pelos acordos internacionais, considera como idade ativa quem tem 14 anos ou mais. E aí, o que acontece é que o nível de emprego ele já vinha caindo ao longo da crise, né, a partir do final de 2014. No entanto, vinha se recuperando de forma sinuosa e agora ele experimenta um baque muito grande. Né? E pela primeira vez na história do Brasil, nós temos menos do que 50% das pessoas em idade ativa trabalhando. Isso significa que o nível de produção caiu drasticamente, circula menos renda, circula menos produtos, circula e há menos coleta de impostos. Então, os impactos do ponto de vista arrecadatório são grandes e os impactos do ponto de vista do bem-estar das famílias e da produção econômica também são grandes. E este gráfico é realmente acachapante. Ele é melhor do que o gráfico de desemprego, porque as pessoas que saem do mercado de trabalho não necessariamente procuram emprego ativamente depois, né? Porque elas podem se recolher à inatividade. E nesse momento no qual, em virtude da necessidade epidemiológica e inescapável de distanciamento social, as pessoas de fato procuraram menos emprego. E há também menos emprego a se procurar, porque na realidade boa parte das empresas, principalmente de pequeno porte, fecharam, né? Ou interromperam definitivamente ou temporariamente suas atividades. Então, há pessoas que se recolhem a uma inatividade forçada em função da pandemia. Tá? Então, o índice de desemprego não cresceu tanto assim, mas na realidade ele oculta o fato que há uma espécie de contingente em situação de desemprego oculto em virtude do distanciamento social. Tá? Pode passar. Uma das coisas que poderia ter aliviado o impacto é o tal do teletrabalho. Né? Bom, teletrabalho é uma coisa bem específica, é trabalhar e se comunicar com o empregador por meios digitais, os TICs, né? Tecnologias de informação e comunicação.
No entanto, falar em trabalho em casa é falar em uma coisa muito mais ampla, né? Por exemplo, costureiros trabalham em casa, sapateiros e artesãos, e pessoas que, enfim, cozinham e vendem comida a partir da produção doméstica. Você tem várias modalidades de trabalho em casa, às vezes manicures, cabeleireiros, etc. São trabalhos informais. Caracteristicamente, o trabalho em casa no Brasil era desenvolvido por esse tipo de trabalhador. Então, quando você via estatísticas médias de trabalho em casa, como essa, por exemplo, em que eu coloco o Brasil exatamente aí no meio, com os dados da PNAD, e a gente coletou os dados do Eurostat, da União Europeia, e colocando todos os países da União Europeia aí, você vê que o Brasil está na média da União Europeia, mais ou menos, né? Na mediana da União Europeia. Ou seja, havia nenhuma tendência diferente. Mas como, na verdade, nossos trabalhadores são fundamentalmente baixa qualificação e mais pobres, com acesso parco à internet, ou eles só têm acesso via celular, com 4G ou até conexões piores, ou sequer têm acesso, e não possuem habilidades digitais para fazer usos sofisticados para além das redes sociais, a gente tem estatísticas sobre isso também, não vou mostrar para vocês, mas a gente pode conversar. Não houve uma adaptação. Então, pode passar para o próximo gráfico, vejam só. E agora, então, eu estou falando de a partir desse momento pandêmico mesmo, qual é a diferença do Brasil para o resto da União Europeia? A União Europeia se adaptou, porque os trabalhadores têm acesso a esse tipo de tecnologia de informação, podem trabalhar remotamente. Ensinar para uma pessoa conta própria, por exemplo, a vender seus produtos no marketplace, oferecer no Mercado Livre, pagar com maquininha de cartão, QR Code, essas coisas, exigem habilidades digitais que nem todo mundo está necessariamente apto para fazê-lo. Nós crescemos de 4,9% para 10,3% de trabalho em casa, principalmente via teletrabalho. No entanto, esse perfil mudou bastante. Né? Pode passar para o próximo gráfico. A maioria das pessoas que passou a trabalhar em casa tem um perfil muito diferente dos que anteriormente trabalhavam em casa. Agora são mais gestores, né? Profissionais com ensino superior, pessoal de apoio administrativo, e os tradicionais trabalhadores em casa reduziram suas atividades em função do distanciamento social. Eles atendem clientes pessoalmente, não podem mais fazê-lo da mesma forma que faziam anteriormente. Então, quem trabalhava em casa usualmente não se adaptou necessariamente à pandemia, pelo contrário, eles foram igualmente afetados, tal como os trabalhadores presenciais de estabelecimentos comuns. Né? Quem se adaptou é um pessoal de maior qualificação e recursos. Assim como o gráfico, pode passar, ele resume um pouco desse quadro geral. Esse mesmo. Ele resume um pouco desse quadro geral dessas categorias novas inauguradas pela pandemia. Eu coloco em amarelo o tal do desemprego oculto pelo distanciamento social, que são as pessoas que estariam dispostas a trabalhar, gostariam de ter procurado emprego, mas declaram não ter podido fazer, né? Não tê-lo feito em virtude do distanciamento social, tá? Isso é medido pela PNAD Covid, a pesquisa do IBGE, e aí sobre isso se sobrepõe o desemprego aberto, né? Pessoas que estão mesmo procurando emprego, são desempregados efetivamente, e o teletrabalho é essa nova categoria também. Como vocês podem ver, tanto o desemprego aberto como o desemprego oculto pelo distanciamento social se concentram nas faixas mais baixas de renda. Isso aqui são extratos de 5 em 5% da renda domiciliar per capita. Então, 5% mais pobres, os 5% seguintes, até os 5% mais ricos. E o que a gente observa aqui é que a opção pelo teletrabalho basicamente está concentrada nos estratos mais elevados de renda em função da posse de habilidades digitais, da posse à infraestrutura de internet mesmo, conexões de banda larga, etc., posse de computadores que não são só celular, né? E também posse de um vínculo de trabalho, uma natureza de trabalho mais qualificada que permita fazê-lo, porque nem todo trabalho, obviamente, ele é facilmente transplantável para essa modalidade. Com isso, há uma grande redução nas horas trabalhadas, principalmente entre os mais pobres. Então, mesmo quem está trabalhando nessa ocupação presencial, que é essa categoria em azul escuro, não está necessariamente trabalhando a mesma quantidade de tempo e fazendo a mesma quantidade de renda que costumava fazer, né? Então, você tem ainda
uma estratificação aí dentro. Boa parte dos trabalhadores presenciais tem uma queda expressiva nas horas trabalhadas, tá? Em alguma medida, isso tem a ver, então, com essa desigualdade estrutural no acesso às possibilidades de se manter trabalhando na pandemia por meios alternativos, tá? O que acontece, então, com a renda domiciliar quando isso chega ao Brasil dessa maneira? Pode passar. Vamos olhar, então, as consequências desse quadro sobre as famílias. Bom, o próximo gráfico, pode passar, ele é um pouquinho mais técnico. O que eu faço? É um gráfico que a gente chama de parada de Penn. Esse cara, o Ian Penn, ele formulou uma ideia que é a seguinte: imagina que se você tomasse cada pessoa e ordenasse elas de uma população do mais pobre para o mais rico e fizesse uma espécie de desfile ou parada, e cada pessoa tivesse a sua altura proporcional à sua renda. A gente assistiria, no começo, muita gente baixinha, muito pobre, né, com renda próxima de zero. De repente, a gente assistiria uma série de pessoas de estatura baixa, porém não nula, e de repente, ao final, uns 2 ou 3 gigantes absurdamente desproporcionais, né? Então, a ideia é que o desfile da distribuição de renda é um grande desfile de pessoas muito baixas e sem renda. Eu fiz aqui, então, os gráficos que são essa parada de Penn, onde eu ordeno do mais pobre para o mais rico e faço um foco nos 40% primeiros da população, tá? Em 2019 e em 2020, durante a pandemia já, considerando a presença e a ausência do auxílio emergencial. Então, como é que a gente lê esse gráfico? Bom, a primeira linha, né, que é essa mais escura e sólida, ela mostra que no começo as pessoas têm estatura zero, de repente elas crescem, né, e estão sempre acima da estatura das mesmas pessoas em 2019. Ou seja, o auxílio emergencial, ele compensou a perda de renda, né, a altura dessas rendas é maior durante a pandemia do que era antes da pandemia em 2019. Então, isso pode gerar um estranhamento, né? Poxa, mas então o auxílio emergencial está sobrecompensando as perdas da pandemia? Bom, não é bem assim, como a gente viu anteriormente. As famílias mais pobres, principalmente as dos 10% mais pobres, mas também um pouco adiante, experimentam perdas sistemáticas desde 2014. Então, se a gente tivesse colocado aqui a linha de 2014 ao invés de 2019, estaria todo mundo abaixo, né? Então, a estatura de 2019 já é uma estatura diminuída em função de perdas acumuladas do passado. O auxílio emergencial, ele na verdade repõe um pouco dessas perdas, mas nem sequer repõe totalmente, tá? E o mais interessante é que se você retira o auxílio emergencial, a altura de todo mundo cai drasticamente, que é essa linha preta pontilhada, né? Ou seja, o auxílio emergencial é mesmo essencial para a proteção da renda dos mais pobres. Pelo menos 7% da população, ou seja, um pouco mais do que 14 milhões de pessoas, teriam nenhuma fonte de renda, o que é gravíssimo, tá? O auxílio emergencial foi fundamental, então, na proteção às famílias. E o valor de R$600, que de fato é muito, né, assim, do ponto de vista dos gastos públicos, foi, na realidade, muito bem ajustado para o tamanho das perdas. Por mais que a calibragem dele tenha sido muito mais em função dos debates políticos de última hora no fechamento da aprovação da lei, né, do que, de fato, em função de um estudo cuidadoso, porque não deu tempo. O Congresso ia fechar em R$500 e o governo, que estava propondo 200 de última hora, mudou de ideia e trucou com 600 e ficou 600. É um programa extremamente caro, que sozinho, por mês, custa muito mais do que um Bolsa Família por ano, tá? É difícil pensar na extensão desse programa como se fosse ele mesmo uma renda permanente no futuro. Mas eu vou falar sobre isso no final. Pensar numa renda permanente bem mais ambiciosa do que o Bolsa Família parece ser inescapável. Bom, pode passar para o próximo gráfico. Ele é a mesma coisa, só que é a continuação. Ele se liga, né? Essa linha se conecta ao final daquela outra e continua um pouco para cima. Então, em vez de focar nos 40% mais pobres, eu foco do 40 ao 90, são 50% intermediários. Uma classe média que recebe entre 500 e 2.500 ou 3.000 reais per capita. Vocês veem que a classe média não é exatamente quem a gente pensa.
né? Quando uma pessoa fala que tem casa própria, carro e se considera classe média, não está exatamente nessas faixas de população aí. A classe média de verdade é bem mais pobre do que a gente costuma pensar. E essa classe média mais pobre não teve compensação de fato das suas perdas. Como vocês podem perceber, a linha de 2019 ela é sistematicamente mais alta do que a linha com e sem auxílio emergencial. Tá? Essas pessoas, na verdade, o auxílio emergencial que eu estou considerando aí, ele soma também aquele BEM, o Programa de Manutenção do Emprego e da Renda, que tem um benefício emergencial complementar quando você faz um acordo com o seu empregador para redução de jornadas e salários. Inicialmente é um programa instituído pela MP 936, né, a medida provisória 936, que depois se torna, de fato, um programa permanente com a Lei 14.020. Então, o que a gente tem aqui é que essas compensações, na verdade, não compensam, né? O desemprego foi maior, a perda de horas trabalhadas foi maior e a renda também foi maior, e você tem, na verdade, uma classe média com perdas. Assim, o próximo gráfico, pode passar, resume um pouco o estado das rendas, tá? Eu faço a divisão da renda de cada extrato, tal como observada em 2020, tal como observada em 2019, tá? Então, com auxílio, as rendas dos 30% primeiros está levemente acima, tá? Lembre-se, 80% a mais de renda, na verdade, não é tanto assim quando você recebe R$100, tá? R$100, 80% a mais é R$80, né? Como se tivesse se tornado, de fato, não pobre por um critério razoável de linha de pobreza. E para as pessoas acima dos 30% mais pobres, a linha está abaixo de zero, ou seja, houve perdas. A linha roxa mostra que as perdas foram parcialmente compensadas, porém não de forma suficiente a zerar as perdas, né? Então, o que você observa é que há perdas. Mas se você desliga o auxílio emergencial e esses outros benefícios complementares, você observaria, na realidade, a linha amarela. E aí, a linha amarela mostra que a perda teria sido muito maior entre os pobres, e que aqueles 7% primeiros estariam com zero renda domiciliar per capita. Tá? Então, é um quadro bastante importante e que, na realidade, esconde o fato de que esta é a realidade por detrás da pandemia. Nós não sentimos ainda completamente o choque econômico, porque por detrás do auxílio emergencial funcionando, as pessoas ainda não experimentaram as consequências da pobreza. Eu tenho um ponto a ser colocado, que é o seguinte, existem alguns analistas afirmando que a pobreza caiu durante a pandemia. Então, eu tenho um quadro sobre isso depois ao final, mas eu não acho que é possível falar de maneira nenhuma que a pobreza caiu durante a pandemia. A gente costuma medir pobreza por meio da renda, porque é uma informação fácil de coletar, é uma variável só, e você consegue criar um índice de pobreza muito facilmente fazendo a percentual de famílias com renda insuficiente. No entanto, a experiência da pobreza... Eu estou acabando, viu, Rosalina? No entanto, a experiência da pobreza, ela mesma, é multidimensional. As pessoas moram em habitações precárias, elas moram em condições, às vezes, sem esgotamento sanitário, energia elétrica, acesso a transportes, segurança. Então, quando você aumenta a renda do indivíduo num mês específico, com duração de 3 meses, 4 meses, 5 meses, você não altera necessariamente as condições estruturais permanentes nos quais esses indivíduos vivem. Então, a taxa de pobreza medida da forma monetária deixa de estar temporariamente correlacionada com o aspecto vivencial, experiencial da pobreza multidimensional, que é a pobreza de verdade. Eu não estou dizendo que um índice multidimensional é sempre melhor. Às vezes, a renda faz o seu trabalho estatístico, mas durante a pandemia, definitivamente não. Então, muito cuidado aí para pensar que, na verdade, isso é uma mudança permanente. Por detrás, então, desse suporte temporário, a gente tem que pensar que as pessoas não têm um emprego para o qual retornar. Quando você desliga o auxílio emergencial, a renda do trabalho não é totalmente refeita. Aí pode passar para o próximo slide, que é o penúltimo. Na verdade, as perdas na renda do trabalho, né, na média da renda do trabalho, foram de praticamente R$300, tá? O auxílio emergencial compensa uns R$100 nessa renda domiciliar per capita que cai drasticamente.
O auxílio emergencial de forma alguma compensa toda a perda da renda do trabalho. Bolsa Família, na verdade, se converteu em larga medida, 95% em auxílio emergencial. Então, é de esperado mesmo que o Bolsa Família tivesse pouco efeito. O BPC não segurou também a onda, teve algumas alterações de regra que não, de fato, mudaram como é que fala, ou facilitaram tanto assim, tanto é que ele não segura as perdas de renda, e o seguro-desemprego praticamente tem um efeito nulo, em boa medida porque a elegibilidade dele é muito pequena, quase ninguém é empregado formal. Então, para ser empregado formal com determinados critérios para poder acessar o seguro-desemprego, já é uma população ainda mais restrita. Então, isso aqui vamos dizer assim, são os vetores atuando sobre a renda domiciliar per capita. Se você pegar a renda domiciliar per capita de 2019 e somar o para baixo trabalho, para baixo previdência, para cima um pouco Bolsa Família, para baixo BPC, e for somando cada um dessas coluninhas, o resultado final é a renda tal como observada em 2020. E aí o último slide, só para finalizar, essa é o resultado, vamos dizer assim, socioeconômico da pandemia. Se a gente toma 2019 como baseline, as coisas como eram no ano passado, a gente tinha uma renda domiciliar per capita de R$ 1.441, um índice de Gini de 0,543, altíssimo, um dos maiores do mundo, uma desigualdade muito elevada, ele varia de 0 a 1, né? Quase ninguém é mais do que 6, tá? Nós já fomos algumas vezes. Uma taxa de pobreza de 18,7, eu considero aqui custos alimentares e não alimentares. Minha linha de pobreza é próxima daquela da Sônia Rocha. Em 2019, isso cai para 1.192, uma queda expressiva, como eu disse, cada real aqui são 210 milhões, lembra? Da renda domiciliar per capita. A desigualdade cai, porque os pobres foram segurados e a classe média perde um pouco, mas isso é uma situação temporária. O que está por detrás disso na verdade, a linha de baixo. Uma queda ainda maior na renda domiciliar per capita, uma desigualdade aumentada, que é uma existência de pobres na inexistência do auxílio emergencial, e uma pobreza que chega quase a 30% da população, o que é absolutamente estrondoso. Tá? Então, o que a gente tem aqui é o que pode acontecer no momento em que esses auxílios forem desligados. Tá? Acho que esse é o quadro que a gente tem que ter em mente, que vai ser o pós-pandemia se a gente não fizer nada, e é por isso que eu disse anteriormente que, eventualmente, uma renda básica, permanente, de caráter muito mais ambicioso do que o Bolsa Família, me parece necessário. O mercado de trabalho não vai se recuperar tão facilmente, as empresas que fecharam acumulam dívidas, acumulam uma série de problemas que também não permitem uma reabertura instantânea de tudo que está por aí, e sem o combate à epidemia ela mesma, as pessoas também não vão ter coragem de se engajar em atividades econômicas normalmente. Era isso que eu queria falar para vocês, eu agradeço muito a oportunidade, muito obrigado, vamos para o debate daqui a pouco.